Ministros do Supremo Tribunal Federal vivem um momento de forte tensão interna. Nos bastidores surgem relatos de desconforto após decisão do ministro Alexandre de Moraes de estruturar uma investigação para apurar possíveis vazamentos de informações da corte. A medida gerou debate dentro e fora do Supremo. Alguns veem como uma ação necessária para proteger a instituição. Outros questionam o procedimento adotado. O clima político esquentou e analistas falam em divergências cada vez mais visíveis entre ministros. O que antes parecia apenas diferença de interpretação jurídica agora ganhou dimensão pública. Nesse vídeo você vai entender por que essa investigação foi aberta, o que dizem os críticos da medida e quais podem ser os impactos institucionais desse debate. Além disso, vamos falar sobre outro tema que movimenta Brasília, a discussão jurídica sobre propaganda antecipada e os limites da legislação eleitoral. Mas antes, eu já te convido a você a se inscrever no canal e também a deixar sua opinião aqui nos comentários. Os do STF estão com medo do Moraes. Saíram à imprensa, ao Metrópolis, ao Globo. Ministros foram reservadamente dizer, mas eu vou te contar quem provavelmente são esses ministros que estão com medo. Ou pelo menos quem são os que não estão com medo. Mas eles foram à imprensa dizer que estão com medo do Moraes. Com medo do Moraes ter feito um dossiê contra todos os ministros. Do Moraes está investigando e grampeando os seus colegas. A coisa é bastante séria. Eu sou André Macilha, advogado, comentarista jurídico. Muito bem, os ministros, eles foram à imprensa, disseram ao Igor Gadelha do Metrópolis que o inquérito do Moraes contra a Receita Federal é ilegal, que só poderia ter sido aberto pelo presidente Fachin, que deveria estar na primeira instância. Aquilo que nós todos, que temos 2 neurônios e não somos malandros, estamos dizendo. Porque quem está dizendo o contrário ou é capacho do Moraes, ou é cúmplice, ou é burro. São essas únicas 3 opções. Muito bem. Esses ministros disseram que isso seria ilegal e também que estão com medo de estarem sendo grampeados pelo Moraes. No Lauro Jardim, os ministros chegaram a dizer que estão apavorados com a possibilidade de que Moraes tenha feito um dossiê sobre todos eles. Bom, nós chegamos nesse momento do absurdo em que os ministros do STF dizem abertamente na imprensa que estão com medo de serem monitorados e grampeados pelo Moraes. Se isso não é um ditador, o que é? Agora, ministros, só agora vocês perceberam, só agora que vocês entenderam onde que essa permissividade em relação ao Moraes chegaria. E eu vou te dizer uma coisa, não tenho a menor dúvida de que o Moraes não está agindo sozinho. Não está agindo sozinho. E vou dizer mais, não creio que seja só ele e o Toffoli. Não são apenas também os 2 que estão agindo. Há mais gente por trás disso. Há uma turminha ali dentro do STF que é formada por Moraes, Toffoli, Gilmar, e que tem ali Dino, tem ali Zanin, a Carmen Lúcia é um membro honorário, você entendeu? Então, os ministros que estão com medo provavelmente não são os ministros dessa ala. Ou será que o Moraes está criando fogo amigo para sua própria turminha? Porque se ele está criando fogo amigo para sua própria turminha, é porque ele está se sentindo ameaçado por alguém de dentro desse núcleo desses nomes que eu acabei de mencionar. E se ele está se sentindo ameaçado por esse núcleo, é porque talvez algumas dessas revelações, ou desses dados, ou desses dossiês e relatórios contra o Moraes podem ter partido de dentro desses núcleos, desses nomes que eu mencionei. Então, será que a gente tem uma ala com medo da outra? Essa ala de nomes que eu mencionei com medo da outra, dos outros nomes, aliás, a ala dos outros nomes com medo dessa dos nomes que eu citei, ou a gente será que tem um fogo amigo, fogo no parquinho dentro dessa ala de ministros que eu mencionei, Gilmar, Toffoli, Moraes, Dino, Zanin, etc. Fogo amigo ali dentro, está implodindo a turminha, ou a ala que não pertence a esses nomes é que está com medo desses? Porque se a ala que não pertence a esses nomes está com medo desses, está com medo de quê? O que tem? Faça um dossiê sobre mim. Se vocês fizerem um dossiê sobre mim, eu não tenho medo nenhum, não tenho nada a esconder. O que esses ministros dessa outra ala têm a esconder? Por que eles estão com medo? É óbvio que é errado um dossiê, é um absurdo. Mas o que eles têm tanto a esconder?
Bom, eu, nesse caso, torço pela briga. Até porque essa ala, que é dissidente, entre aspas, dessa turminha, podia já há muito tempo ter se insurgido. Deixou o monstro crescer. Agora vai pagar o preço. Olha só, esses ministros chegaram a dizer: o clima está péssimo, de muita desconfiança. Jura? Agora? Depois de 7 anos de inquérito das fake news, que vocês descobriram isso? Outro disse: o Supremo está desarrumado, ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre quer montar dossiês contra todo mundo? Bom, meus caros, repito, torço para a briga. Precisa ter um expurgo, uma limpa dentro do STF. Está desarrumado? Não. Está absolutamente descredibilizado, destruído, implodido e deveriam, todos eles, os ministros, estarem envergonhados de terem criado tudo isso. A participação do presidente Lula no desfile de carnaval gerou debate político-jurídico. Críticos questionam se a exposição pública poderia configurar propaganda antecipada, enquanto aliados defenderam se tratavam de manifestação cultural. Ministros como Carmen Lúcia e André Mendonça já se posicionaram sobre os critérios que caracterizam propaganda eleitoral fora do período permitido, reforçando que é preciso analisar caso e caso. Nos bastidores surgiram diversas interpretações, mas até o momento não há decisões definitivas que apontem irregularidade no episódio. A pergunta central é: quais são os limites entre evento cultural e promoção política? O que a Justiça Eleitoral realmente considera propaganda antecipada? Agora você vai acompanhar as análises sobre o tema e entender o que é fato e o que é especulação. Se as pesquisas que são públicas, elas já mostram Flávio Bolsonaro na frente, imaginem as pesquisas internas, essas que mostram números que não são maquiados, que não são encomendados, que não são comprados. Então, pode ser, né? O nosso querido Rodrigo Constantino fez um vídeo hoje de manhã levantando exatamente essa questão. Agora, eu queria puxar de novo a ala, né, das latas de conserva, porque é aquilo que vocês estavam dizendo: fazer chacota com cristão é fácil, né? Eu quero ver fazer chacota com a Umbanda, fazer chacota com o Islã, né? Vamos ver se é fácil fazer chacota com o Islã. O que acontece? Agora imaginem vocês, não vou nem falar dinheiro público, imaginem vocês, eu não sei se é possível, não sei quais são as regras de doação privada para essas escolas, se há um teto, se não há, mas imaginem vocês, não sei, um grande empresário resolve doar, não sei, 10 milhões de reais para uma escola, para ela homenagear os filhos do Bolsonaro e no carro principal, abrindo ou fechando a escola, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro sendo ovacionado, as alas todas muito positivas. Imaginem vocês. Gente, seria a Terceira Guerra Mundial no Brasil. Eu sei que é uma brincadeira, né? Mas imaginem se Jair Bolsonaro fizesse isso, se Flávio Bolsonaro isso fizesse com dinheiro privado. Aqui, além do absurdo da propaganda, do palanque político com plumas e paetês, nós temos dinheiro público. Dinheiro público. E, Paula, eu dei uma pesquisada aqui, ainda não achei a manifestação da CNBB em relação ao retrato que a escola deu aos cristãos. Eu sei que a CNBB é católica, né? Mas nós estamos falando de amigos, irmãos e irmãs cristãos. São os evangélicos que, de acordo com o documento da escola, né, que nós colocamos aqui na tela, são os religiosos, os evangélicos, num tom pejorativo. A CNBB não vai mostrar solidariedade aos irmãos evangélicos, vai continuar nesse silêncio político. Faltaram várias alas. Não foi só a Odebrecht ou do INSS, mas foram várias. Faltou a ala do Foro de São Paulo, faltou a ala endeusando o Irã e o programa nuclear do Irã, faltou a ala criticando os judeus. Faltaram muitas alas. Agora, eu repito, Paula, eu vou seguir
nesse pensamento, por enquanto, de que o que eles fizeram ontem vai voltar para cobrar a conta. Se nós tivermos eleições limpas este ano, não estou falando das caixinhas mágicas, não. Estou falando do que o TSE vai fazer, se nós vamos poder mostrar isso tudo, se nós vamos poder mostrar que Lula é amigo de ditador, que Lula é um descondenado, que Lula é corrupto, que Lula foi condenado por corrupção, como a Michele Bolsonaro disse hoje. Se tivermos eleições limpas, o dia de ontem, 15 de fevereiro, vai cobrar a conta do PT. Eu estou vendo aqui nos Estados Unidos agora, essa semana, e talvez na sexta-feira, no de Leste a Oeste, a gente vai trazer os detalhes. Mas nos últimos dias, Hillary Clinton, Barack Obama, dando várias entrevistas e voltando atrás de certas pautas, dizendo que menino é menino, menina é menina, falando que a política de migração tem que ter fronteiras fechadas, que o país realmente precisa estar sujeito às leis migratórias, e voltaram à fita e parece que estão agora na mesma agenda de Donald Trump. Por quê? Porque o cesto de deploráveis em 2016 cobrou a conta e o que chamaram os eleitores e os cristãos, eleitores de de Donald Trump em 2024, também veio e cobrou a conta. Eu acho que o PT ainda vai se arrepender muito do que eles fizeram ontem. Pois é, em meio ao cenário político interno, o presidente Lula realizou viagens oficiais à Ásia e à Europa com foco em agendas diplomáticas e comerciais. Para o governo, trata-se de compromissos estratégicos para fortalecer relações internacionais. Já críticos avaliam o momento da viagem dentro do contexto político nacional. O jornalista Alexandre Garcia levantou pontos sobre como essas movimentações internacionais podem influenciar o cenário institucional brasileiro. A questão que fica é: trata-se apenas de agência diplomática ou há também reflexos políticos internos? Vamos analisar os fatos e o contexto dessa viagem. Vocês viram hoje de manhã, né? Busca e apreensão em 4 endereços, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, de 4 funcionários federais, parece que todos cedidos à Receita Federal. Um já se sabe que veio do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados, né? E por causa de múltiplos, não se sabe nem quantos, vazamentos com dados financeiros de ministros do Supremo e suas famílias e do Procurador-Geral da República. Segundo a gente vê no Metrópole, a Folha está dando uma boa cobertura para isso, o Estadão também, né? Quem mandou fazer isso foi dia 12, Moraes, no âmbito do inquérito do fim do mundo, que não terminou ainda, começou em 2019, né? Começou irregularmente e ilegalmente, sem Ministério Público, inconstitucionalissimamente, né, com base num regulamento interno do Supremo. Tirou o Ministério Público para começar e foi invenção de Toffoli, que, sem sorteio, botou Moraes como... Isso causou um rombo no devido processo legal, na Constituição, que arromba o Supremo também, né? Mas, enfim, estão lá desesperados, porque... E, pela informação que eu vi da Andresa Matais, que foi de encomenda. Alguém encomendou. Esses 4 estão sem passaporte, estão com tornozeleira, têm que passar a noite em casa e não podem entrar nas repartições. São funcionários de confiança que têm senha para entrar quando há motivo. Eles não podem ficar entrando assim. E eles entraram várias vezes e fica o registro de que entraram. Fica o registro. Não é alguém assim que vai entrar e não deixa marcas. Fica lá o registro de quem entrou.
qual é o número dele, né? Mas deve estar batendo desespero. Interessante que eu revejo e recordo um voto do ministro Moraes quando estava decidindo que era possível fazer caricatura, sátira e tal sobre candidatos. Ele disse, olha, quem não quiser ser satirizado, não quiser ser criticado, que fique em casa, não se ofereça ao público. E todos eles no Supremo, todos os funcionários públicos são funcionários do público, sujeitos ao artigo 37 da Constituição, né? A publicidade, a transparência, a vida deles. E aí, por via de consequência, como diria o doutor Aureliano Chaves, né? As famílias também, porque a agenda, né? A economia familiar é do ministro, é da mulher dele, é dos filhos, é tudo junto. Agora, então, aflige o Supremo mais isso, esse vazamento. Eu trabalhei 1 ano e meio na presidência da República e não me importaria se vazasse todos os meus dados financeiros, conta bancária, não teria nada a esconder. Não ficaria preocupado, porque foi tudo obviamente legal, fruto do trabalho, né? Mas, enfim, eles estão preocupados, acham que é uma invasão de privacidade. É o problema da privacidade. Certa vez eu era repórter da TV Manchete e divulguei coisas sobre o presidente da República no Torto, em que ele, proibido ele estava numa dieta rigorosa, ele escondia chocolate na cozinha para comer chocolate. E eu divulguei isso. Ele ficou furioso. E eu respondi a ele, desculpa, a saúde do presidente da República não é uma questão privada do presidente, é uma questão de Estado, né? Aí ele concordou. Então, a vida privada de uma alta autoridade é relativa, não é absoluta, né? Porque ele está a serviço do público. E o público é o seu fiscal direto. É a fonte do poder, que fiscaliza o poder, para ver se o dinheiro dos impostos está sendo bem usado. Mas, enfim. E, bom, tem essa desconfiança. E tem outra desconfiança. O Zum 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 diz que o presidente da República deu carta branca para o diretor da Polícia Federal, que ele está até marcado para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Andrei Rodrigues. É o Zum Zum Zum. É o que a gente está lendo aí nos jornais, nas colunas, né? E que para rifar o Toffoli, que está sendo um peso, inclusive para abrir vaga e resolver mais uma nomeação que vai ajeitar, que vai agradar o Centrão, o partido do Alcolumbre, que é o Pacheco não tem chance eleitoral em Minas Gerais, né? É incrível, né? A pessoa não tem chance eleitoral, vai para um cargo. O TCU faz muito disso, Tribunal de Contas Estaduais também. Não é reeleito, ganha um cargo. Eita, Brasil, né? E quem paga tudo isso, hein? Somos nós, do nosso trabalho. Quem não trabalha, né, mas ganha nesse país, e isso é em nome... Olha o paradoxo. Quem não trabalha e ganha é em nome da justiça social. Eita, Brasil. Aí, só para terminar, né? Voltando à Semana de Arte Moderna, no dia do encerramento, dia 17 de fevereiro de 1922, Heitor Villa-Lobos entrou no palco do Teatro Municipal de São Paulo, de fraque. Parece que a Guiomar Novaes
estaria ao piano para executar. Eu tenho Villa-Lobos aqui, baquenas brasileiras maravilhosas. E era um concerto final da Semana de Arte Moderna. Aí o público notou que ele estava de fraque, com um pé com sapato e outro pé de chinelo. E aí começaram a vaiar, dizendo, olha, isso é exagero, arte moderna, isso é exagero, isso é idiotice. Começaram a vaiar. E não era desafio contra valores, não era arte moderna, não era, era um calo inflamado. Mas Lula está voando para Delhi, Índia, a convite do chefe de governo da Índia, o Modi. Agora à noite faz uma escala em Tunis, capital da Tunísia. Mas vai fazer... Eu diria, não precisaria fazer escala? Não, precisaria, porque agora o avião está cheio. Porque esse avião que leva o presidente é um A330-200, se não me engano, veio sem escala de Delhi para Brasília. Ele fez o voo em 18 horas e 52 minutos. 18 horas e 52 minutos, eu anotei aqui quanto ele percorreu. Percorreu 15.662 quilômetros sem escala. Foi um recorde para qualquer avião da Força Aérea Brasileira. Ele saiu de Delhi, entrou no Golfo Arábico ali, atravessou o Saara, atravessou a África, entrou no Brasil, sem reabastecer. Mas veio vazio. Ele foi levar o chamado esquadrão precursor, né, que é o pessoal da segurança, da logística, do cerimonial, que fica lá preparando a chegada do presidente da República. Né? Não é o recorde mundial de permanência desse avião. Um avião desses da Qantas o avião foi entregue, portanto, da Europa até a Austrália, que ele fez 20 horas e 4 minutos sem reabastecer. Foi quase 17 mil quilômetros, 16.910 quilômetros. Foi um senhor, eu acho que é o mesmo avião que teve aquele problema, que teve que abortar a decolagem quando já estava quase decolando. O trem da biquília, ou seja, o trem do nariz, já tinha descolado do chão. Né? Sei lá, 1 metro talvez, só o trem da biquília. O trem principal ainda não. Mas os freios ficaram incandescentes para sair dessa, antes que a pista terminasse. Né? Só para vocês saberem, a Índia é o 5º parceiro comercial do Brasil. Mas o Brasil não é nem o 10º. Tá lá atrás, parceiro comercial da Índia. A Índia tem quase 1,5 bilhão de habitantes. Quer dizer, é 7 vezes a população do Brasil. Ou seja, é um senhor mercado interno. É um senhor mercado. E tá aí, gente. Reportagem indica que alertas sobre possíveis irregularidades envolvendo descontos em aposentadorias e operações financeiras ligadas ao caso Banco Master já haviam sido mencionados em casos anteriores. Após o caso ganhar maior repercussão, surgiram debates sobre quem deveria ter aprofundado as investigações e em que momento isso deveria ter ocorrido. No Supremo Tribunal Federal, decisões recentes também geraram discussões jurídicas sobre procedimentos e competências juristas. Pois é, e eles disseram e divergeram sobre a forma como determinadas investigações foram instauradas. Enquanto isso, a população cobra respostas sobre um ponto principal. Aposentados que tiveram descontos questionados foram ressarcidos? Como estão as apurações? No campo político, as interpretações se dividiram. Há críticas, há defesa, há disputa de narrativas, mas o mais importante é acompanhar os desdobramentos com base em fatos confirmados, decisões oficiais e transparência institucional. E é por isso que eu te convido a você se inscrever aqui no Conta Tudo Ju, porque aqui você vai ver a notícia em tempo real e também deixa o seu comentário aqui, cheio de pergunta e faça dos comentários o seu debate. Conta Tudo.